Opa, aqui quem fala é o Pedro Henrique Possani, o seu coach, e mais um conteúdo valioso para você se livrar do vício de uma maneira eficiente, sem abstinência. E a palavra desse vídeo é sequestros neurais. Você sabe o que são sequestros neurais? Sequestros neurais é quando a sua mente, ela literalmente, cientificamente comprovado, sua mente ela é sequestrada por fortes emoções, mas eu estou falando de fortes emoções negativas. Eu estou falando, por exemplo, como um ataque de raiva. Quando certas circunstâncias que acontecem na sua vida te deixam muito bravo, muito brava. São os chamados sequestros neurais. O que acontece? Por que é chamado de sequestro? Porque, olha só, quando você tem esse ataque de raiva muito grande, o seu cérebro emocional, ele bloqueia você de ter acesso à mente racional. E aí você não consegue pensar. É isso mesmo, você não consegue pensar, você só reage perante aquela emoção. Então você fica sentindo aquela raiva, você tem aquela explosão de raiva, você quer matar aquela pessoa, porque você tá num estado de nervos muito grande, tá? E é por isso que é chamado de sequestro, porque o seu cérebro ele é sequestrado por causa dessas fortes emoções e o seu cérebro racional fica bloqueado. Você não consegue pensar, tá? É por isso que no ataque de raiva, eu não sei se você já tentou acalmar uma pessoa que está muito nervosa e a pessoa ela não quer nem saber de ouvir. Justamente por isso, porque a mente racional, que é o nosso cérebro do lado esquerdo, fica bloqueado e aí você não tem acesso a conseguir pensar de uma maneira clara sobre aquela situação. Tá? Então, mas Pedro, como que eu faço então? Eu tenho aqui umas situações que eu fico muito bravo, o que eu tenho que fazer? O negócio é o seguinte, quando que ocorre um sequestro neural na sua mente? Esse sequestro neural, ele ocorre, presta atenção, quando você passa por uma situação negativa, né? E aquilo te deixa muito mal, te deixa... O que está acontecendo na verdade dentro do seu cérebro? O seu cérebro, ele está refletindo uma situação do seu passado, aonde tem muitas emoções negativas no seu dia a dia. Você entendeu? Vou repetir. Essa situação negativa que você está tendo no seu dia a dia, essa situação que te deixa muito bravo, você tem o sequestro neural, dentro do seu cérebro, o seu cérebro ele está revivendo uma situação do seu passado que contém muitas emoções negativas. E aí o que está acontecendo na verdade? Essa situação do seu dia a dia que te deixa mal, ela desencadeia, olha só, ela abre dentro do seu cérebro a nível inconsciente memórias com eventos passados, com essas emoções negativas. E aí quando o seu cérebro ele percebe que essa situação do passado pode ocorrer de novo através dessas situações do seu dia a dia, ele abre essas memórias, joga essas emoções lá do passado, desses eventos passados, e aí você tem o ataque de raiva, aquela explosão no seu presente, no seu hoje, com o seu marido, com a sua esposa, ou com o seu chefe, ou com o seu colega de trabalho, ou com algum familiar. Entendeu o que eu falei? O seu cérebro, ele está revivendo uma situação do seu passado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que, quando você perceber que aquilo vai te deixar mal, vai te deixar bravo, vai explodir, você tem que parar. Mas isso é um treino, é um processo. Você tem que treinar e falar assim, peraí, isso daqui tá me tirando aqui do eixo, isso daqui tá me deixando muito mal. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu no meu passado, que eu não resolvi ainda, que faz com que o meu cérebro fique repetindo essa situação na minha vida adulta. Basicamente é isso. Quando você identifica essa situação, você automaticamente percebe que essa situação do seu passado, do seu dia a dia, não é real.
É só o seu cérebro revivendo essas situações antigas. Vou te dar um exemplo aqui. Uma criança, toda vez que ela chegava em casa, ela batia a porta. Toda vez que ela batia a porta de casa, o pai dela e a mãe dela dava aquele puta esculacho na criança e a criança ficava super mal porque ela batia a porta. Quando essa criança cresce e olha só, e alguém ao seu redor bate a porta, o cérebro dela vai lá atrás, pega todas aquelas memórias que contém muita raiva, porque ela passou por todas aquelas situações, tá? Pega todas aquelas situações e despeja na vida adulta, quando essa pessoa bateu a porta. E aí a pessoa fala assim, pô, meu, você tá batendo a porta, eu não sei o que. E a pessoa tem aquela explosão emocional, o sequestro neural. Mas percebeu o que está acontecendo? É o cérebro da pessoa que só está revivendo a situação negativa lá do passado. E aí o trabalho que você tem que fazer é esse. No seu dia a dia, você tem que olhar e falar assim, cara, isso tá me deixando mal, isso tá me deixando pé da vida. O que eu tô reproduzindo lá do meu passado? E aí você tem que fazer essa análise, ok? Porque se você não fizer isso, você sempre vai ter o seu cérebro sequestrado e aí, como eu falei, as suas emoções tomam conta de você e o seu lado racional fica bloqueado. Se o seu lado racional fica bloqueado, você acha que você vai conseguir parar de fumar se você não parar e conseguir analisar de uma maneira lógica a situação? Não! É por isso que muitas pessoas sofrem com abstinência, porque muitas delas não têm nem noção disso que eu estou passando aqui pra você. Mas é aquele negócio, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Você está aqui assistindo esse vídeo, e por isso você está recebendo a informação de primeira mão, tá? Então você tem que, obrigatoriamente, claro, se você quiser parar de fumar sem sofrimento, você tem que começar a observar quando que a sua mente é sequestrada, fazer essas análises diariamente, várias vezes por dia. Para aí sim, quando você parar de fumar, o seu cérebro já está treinado a fazer essas observações no seu dia a dia. Você está fazendo o quê? Você está treinando o seu lado racional. E aí, quando alguma coisa acontecer no seu dia a dia, você vai estar treinado, você vai estar treinando o seu lado racional. Ele já vai estar treinado de fazer essas observações automaticamente. E aí sim você vai estar sempre equilibrando razão e emoção. E a tentação de fumar, aquele sequestro neural, aquela pancada que você sente, aquele ataque de raiva que você sente, você consegue controlar ele. Por quê? Como eu falei, você já está treinando e o seu lado racional ele está sempre ativo fazendo essas observações, ok? Então, porque eu quero o melhor resultado para você, comece a fazer essas análises, identifique quais são as situações em que o seu cérebro ele é sequestrado, você passa por esse sequestro neural, porque quando você parar de fumar, você já vai estar ligado, você já vai estar ligada que aquilo lá você não precisa mais repetir lá do seu passado, ok? E você também já vai estar treinado, já vai estar treinada para observar, analisar os seus pensamentos e analisar as coisas que acontecem no teu dia a dia de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, de uma forma racional. O racional você pensa, então quando se vier aquele pensamento, eu vou ter que fumar automaticamente você já vai estar ligado, você já vai estar ligada, já vai estar treinada para falar assim, peraí, o negócio não é o cigarro, o problema é aquela situação que eu preciso entender e resolver aquela situação, ok? Perceba que você vai estar no controle, você não vai estar com o seu cérebro sequestrado, reagindo emocionalmente, eu tô muito bravo, eu vou ter que fumar um cigarrinho. Percebeu? O jogo vira, mas ele só vira quando você começa a fazer essas observações desses sequestros neurais. Ok? Então, esse era o meu recado. Convido a você, analise diariamente
com o seu chefe, colegas de trabalho, familiares, marido, esposa, filhos, na rua, ou com qualquer outras pessoas, esses sequestros neurais. Com quem você tem esses ataques de raiva? E olha só isso daqui, mais uma dica extra aqui para você, para encerrar o vídeo. Esses sequestros neurais, eles acontecem geralmente com as pessoas que a gente mais tem contato. Ah, Pedro, eu não tenho marido, não tenho esposa, não tenho namorado, não tenho namorada. Pode ser, então você tem que analisar no seu trabalho. Pedro, eu tô sem trabalhar, mas então como que eu vou analisar? Você tem que analisar as situações que te deixavam mal de alguma forma, ok? Então, você tem que fazer essa análise, você consegue fazer essa análise independente da situação, independente das pessoas com as quais você se relaciona, ok? Se você fica em casa o dia inteiro sozinho, sozinha, então você tem que observar quando esses sequestros ocorrem, ou quando eles ocorriam quando você estava trabalhando, ou quando eles ocorriam quando você estava no seu último namoro ou no seu último casamento. Você tem que observar. Quando você observa, você gera autoconhecimento, automaticamente você gera autoconfiança, autoobservação, autoanálise, e quanto mais você faz isso, mais isso fica no automático, mas você tem que fazer várias vezes por dia, ok? Esse era o meu recado e a gente se vê no próximo vídeo.